Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Base Dela podcast. Eu estou aqui com a Paula. Paula, apresenta a nossa convidada de hoje. Pessoal, a nossa convidada de hoje foi uma surpresa muito boa, né, pra gente agora, que veio aqui pro novo esse ano. Foi muito legal, antes de eu falar o nome da nossa convidada, que foi um fato que aconteceu comigo, que eu tenho um afilhado que ele é autista, né? E eu conversando com a minha comadre, ela falou, Paulo, eu gosto muito do Novo, mas eu nunca vi vocês falando sobre isso. Aí eu falei, é verdade. É verdade, a gente não tem ninguém que fale sobre isso dentro do partido. E eu acho que foi ou na mesma semana ou na outra semana apareceu a doutora Regiane Souza Neves pra gente lá no partido, a gente fez a reunião, aí sempre falaram, doutora Regiane, aí a gente sentou e conversou e você começou a falar, ó, até arrepia, porque... Aí eu falei, cara, parece que, não sei, né, mas eu acredito muito nisso, então acho que o universo conspirou e falou, realmente estava faltando isso, né, para completar o time Partido Novo. Então, doutora Regiane Souza Neves, doutora Regiane, muito obrigada por estar no Novo e aqui com a gente hoje. Ai, meninas, eu que agradeço. Eu agradeço o convite de vocês. E eu fui muito bem recepcionada no Novo. Eu também agradeço muito ao Novo, as pessoas, as lideranças do partido, pela receptividade, né? Nós estivemos lá, conversamos. E sim, eu acho que talvez a minha entrada no Novo foi algo, né? Muito bem projetado para a nossa vida, para o nosso futuro. Por quê? Há necessidade de discutirmos sobre algumas pautas, algumas questões que envolvem toda a sociedade, né? A saúde mental, a educação e principalmente as neurodivergências, como é o caso do autismo, né? E outras neurodivergências, como TDAH, altas habilidades, superdotação, dislexia, deficiência intelectual, porque hoje se fala muito sobre autismo, mas a gente tem uma série de neurodivergências que também afetam e acometem as pessoas, as famílias. Então, eu acho que, né, essa nossa união vai dar super certo. Ai, que bom, que gostoso. Doutora Regiane, quem é a doutora Regiane? Quem é a Regiane? Bom, a Regiane é uma pessoa... Ia falar uma menina, eu não sou mais menina. temos todos nós. Eu sou uma pessoa que vem de uma família... humilde, uma família, né, pais trabalhadores, enfim, minha mãe foi cozinheira de escola, meu pai eletricista, minha família é toda imigrante, então eu tenho avós italiano, português, norte-americano, espanhol, enfim. Cresci num bairro de periferia da capital de São Paulo, bem periferia mesmo, que nada chega lá, né? Nenhuma política pública assim, muito efetiva chega. Então, desde muito cedo, eu comecei a acompanhar meus pais e meus avós em reuniões de bairro para ajudar, para saber o que ia ser feito pelo bairro, para pedir as coisas, abaixo-assinado, levar protocolos em prefeitura, essas coisas, né? Ofícios em prefeitura, enfim. Então, comecei muito cedo a trabalhar, né, com a família nessa área, porque embora meus parentes, meus pais, meus avós não sejam da política, mas eles são pessoas muito engajadas, né, na questão comunitária do bairro. E depois, no ensino médio, eu fiz magistério, então eu entrei no magistério em 92. Sou formada no magistério desde 95. Então, no magistério, a gente acaba se envolvendo com o Grêmio estudantil, né? Com os movimentos dos alunos. Depois, no ensino superior também, na pedagogia, enfim. Foi me envolvendo com essas questões todas, que isso também é política, né? A política não se faz só no partido, né? E aí, acabei conhecendo meu marido, que também trabalhava com o pai na política. Então, desde os 14 anos dele, ele acompanhava meu sogro já falecido, né, na política. Então, a gente acabou se conhecendo, nos casamos, e aí, então, nós entramos de cabeça na política, mas não só na política como bem comum, como, né, estrutura assim, comunitária, mas nós entramos na política partidária porque nós queríamos algo realmente, algumas mudanças, nós queríamos alguma coisa nesse sentido. Entramos na política, fizemos parte de gestões públicas, e aí, além de tudo isso, eu também tenho a minha família, tenho 2 filhos, um de 25 anos, um de 24, sou profissional da área da saúde mental, né?
Então, sou especialista em diagnósticos de neurodivergências, autismo, TDAH, deficiência intelectual, etc. Sou educadora há 30 anos. Já tive escola particular de educação básica, desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental, por 15 anos. Trabalhei muitos anos na educação, mas agora tenho o SEAD, que é o Centro de Estudos Avançados em Desenvolvimento Educacional e Humano, que forma, capacita e qualifica profissionais que já estão atuando nas suas áreas, já são formados com ensino superior. Então, é extensão universitária, pós-graduações, palestras. Ai, que legal, né? A gente Nós vai falar fazemos sobre isso. Vamos falar Depois sobre eu vou isso. querer que você explique pra gente, Tá. conte um pouco mais detalhadamente sobre, né, o SEAD, que eu achei muito legal. Uhum. E quais experiências que marcaram a sua vida nessa trajetória toda que você, né, participou, que te trouxe até aqui hoje? Qual foi o despertar dessas reuniões? Algo que você ouviu, que você falou, não pode ser dessa forma, eu preciso mudar? Qual que foi, assim, o estralar que... Sim, olha só. Antes de estar no Novo, eu já tive experiências partidárias em outros lugares, né? E que me causaram desconforto, né? Justamente por lugares que não tenham posicionamentos, né, definidos. E a política, quem está na política, né, partidária, sempre tem um desconforto, isso é normal, né? Mas estive antes em outros partidos, fui presidente nacional do segmento de mulheres em partidos políticos, fui vice-presidente estadual de partido, também presidente estadual do segmento de mulheres, fui presidente de partido político no meu município. Então, assim, dentro da política, o que me move sempre foi querer algo que a gente identifica como sendo necessário para as pessoas, para a vida das pessoas, mas, infelizmente, quando você procura alguém para falar sobre esse assunto, ainda existe o toma lá da cá, com relação a apoiamento, com relação a, né, captação de votos, enfim, vocês sabem como funciona. Então, eu sempre busquei na política, até na vida profissional, fazer as coisas de forma ética, ter posicionamentos claros. Então, as pessoas que me procuram, eu tenho diversos pacientes e alunos no SEAD que são de diversos tipos de ideologias, não é? E que eles conhecem a minha, porque é clara, né? O meu posicionamento é objetivo e claro. Mesmo assim, as pessoas se aproximam, viram meus clientes, meus pacientes, porque identificam que eu sou uma boa profissional. E na política, a gente tem que ser boa política também. Tem que fazer uma boa política, porque é isso que nos move. Então, chegar no Novo foi justamente por causa disso. Porque eu conversei com várias pessoas e falei assim, puxa, gosto tanto de fazer política, gosto tanto de estar envolvida na estrutura partidária, mas, infelizmente, eu não vejo hoje um partido que, né, esteja alinhado com o que eu penso. E aí, depois, estudando o Novo, eu falei assim, olha só, encontrei um partido. E aí, conversando com as pessoas, nossa, mas o Novo é um partido chato. Eu falei assim, então, é o meu partido. Porque eu também sou chata. É por isso mesmo, é por isso mesmo. A gente é crica, né? Sim. A gente é certinho. Eu falei, e é exatamente o que eu busco. Eu busco um posicionamento reto, sabe? Aquela coisa que não faz curva. Sim. E conta pra gente um pouco sobre o SEAD. Como que é? O que é? Conta pra gente um pouquinho. O SEAD, ele nasceu em 2013. Das diversas experiências que eu tive com relação na educação e na saúde, na área né, nessas duas áreas. Por quê? Porque a gente percebe a necessidade de capacitação e qualificação dos profissionais. Porque a faculdade, embora já tenha sido professora universitária, instituições, né, reconhecidas, mas a gente percebe que a graduação ou a pós-graduação são formações fragmentadas e que são teóricas, que não levam à prática. E a prática só leva à vivência, às experiências reais. Então, o professor que se forma na pedagogia, ele tem dificuldade de enfrentar uma sala de aula, principalmente hoje, com tanta diversidade dentro da sala de aula, com alunos com diversos tipos de dificuldades e deficiências. Então, a gente
percebeu lá em 2013 a dificuldade. Eu já fazia palestras, mas aí, então nós criamos o SEAD, que seria um centro de estudos. Vamos estudar o quê? Vamos estudar novas legislações, a aplicabilidade dessas legislações, vamos levar ao conhecimento desses profissionais, tanto da saúde quanto da educação e outros profissionais, porque hoje a gente faz palestra em empresas, em fóruns, enfim. Então, vamos supor, nós temos uma lei que é de inclusão. Existe a lei. Ok, que bom que existe. É necessário mesmo, porque é uma necessidade real da sociedade. Mas existe a aplicabilidade dela? A lei ensina o que o professor tem que fazer? Não. Então, nós criamos o SEAD com base nisso, com essa missão, né? E, além disso, nós também capacitamos o profissional para os concursos públicos, que são os cursos preparatórios. Então, são mais de 100 mil alunos que eu já tive em todo o Brasil, com cursos presenciais e online, justamente por conta dessa nossa missão, desses nossos objetivos. E os cursos preparatórios, eles preparam o profissional para o concurso público, né? E nós tivemos vários profissionais que tiveram sucesso e êxito nos concursos justamente por causa dos cursos. Então, essa é a ideia do SEAD. Ele cresceu com essa ideia, foi criado com essa ideia. Hoje nós mantivemos, nós não temos hoje... nós fazemos um trabalho, assim, é uma empresa, né? Uhum. É uma empresa, não é uma associação, uma ONG, é uma empresa que fornece esse tipo de serviço para as pessoas que têm o interesse. Então, nós temos cursos online, apostilas, e-books, livros, enfim, revistas que o SEAD promove. Muito bom. E você dá esse curso, né, para eles na área da saúde também. Você tem uma clínica hoje. Fala pra gente um pouco sobre. Desde 2009, né, eu tenho a clínica. Hoje tenho 2 consultórios, um em Osasco e um na Lapa, aqui na capital. Os consultórios, eles atuam no diagnóstico, né? Existem poucos profissionais e eu faço mentoria para muitos dos profissionais que fazem diagnóstico, inclusive médicos, né? A clínica, ela atua no diagnóstico de autismo, que é o TEA, né? TDAH, altas habilidades, superdotação, transtornos de aprendizagem, que são vários. A dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, transtorno de coordenação motora, transtorno de falha em linguagem, transtorno de movimento estereotipado, TOD, que é um dos itens do transtorno de conduta, enfim, atua nesses diagnósticos. E, claro, também na intervenção, que é o tratamento. Uhum. O tratamento não apenas para os neurodivergentes dentro desse quadro do transtorno do neurodesenvolvimento, mas também para pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, enfim. Eu tenho uma impressão que isso é muito novo, né? Você falou que está desde 2009. Então, lá em 2009, eu nem imaginava, eu acho, né, o que era isso, que existia um autismo, né, tão certo quanto hoje. Sim. Essa impressão é minha porque eu estava fora da bolha e não pesquisava? Ou é algo que agora está vindo muito mais forte? Não é porque você estava fora da bolha, não pesquisava. O que acontece é que, sim, nós tivemos, assim, eu vou falar, né, uma palavra, um boom com relação a todas essas questões da neurodiversidade, do neurodesenvolvimento. Eu acho que a partir de 2017, 2018 é que começou a ficar mais forte. Por quê? Porque as pesquisas, as novas pesquisas, as pesquisas recentes, elas trazem informações melhores, mais precisas, mais claras para todas as pessoas. Também com a possibilidade das redes sociais, é lógico que hoje você encontra mais informação no Google, na rede social, enfim, sobre esses assuntos. E lá em 2009, imagina, o Facebook acho que estava usando fralda, assim, engatinhando. Acho que era Orkut, né? Era Orkut. Sim, né? Então, eu tô no Facebook desde quando ele foi lançado, aí eu brinco, eu falo assim, olha, eu estava aqui desde quando era tudo mato, né? Sim. Desde quando tudo isso era mato, porque as pessoas tinham até medo de ter rede social, enfim, era uma coisa diferente do que a gente vê hoje, né? Então, criei um blog em 2010 para falar sobre o assunto, porque poucas pessoas falavam sobre o assunto, né? E o que acontece é que, por exemplo, a questão do autismo. Hoje nós temos, com clareza, critérios de diagnóstico muito mais objetivos e assertivos, por conta do novo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, das doenças mentais, psiquiátricas, enfim, embora o autismo não seja uma doença, mas ele está ali classificado. E também nós temos a CID-11, a nova
nova CID-11, o Brasil ainda está um pouco atrasado. Era para a CID-11 já estar sendo utilizada, né? Mas o governo, né, acabou estacionando a CID-11 e o mundo inteiro já usa a CID-11, só nós que não usamos. A CID-11 é uma classificação internacional de doenças, né? Nós temos a CID-10. Quando a gente vai no médico, tô com a garganta inflamada, vai lá no médico, o médico vai colocar o CID, né? Que é uma classificação, que aquilo é um mapeamento, ele vai saber do que se trata. Qualquer, né, pessoa da área da saúde vai saber do que se trata aquele diagnóstico. Então, a CID-10, ela ainda... Sabe, nós ainda utilizamos a CID-10, infelizmente, né? Ela ainda tem um linguajar um pouquinho mais, né, arcaico, vamos dizer assim, porque ela ainda trata, vamos supor, a deficiência intelectual como retardo mental, autismo como retardo mental. Então, isso é algo que já não se utiliza mais no mundo inteiro, né? Desde 2019. Então, aí... aqui no Brasil era para ter sido implantada no comecinho do ano passado, né, em 2025, em janeiro de 2025, não foi, né? Então, o Ministério da Saúde entendeu que os nossos profissionais da saúde não estavam atualizados para a CID-11. E aí, então, ela não está sendo utilizada ainda. Então, assim, nós ainda caminhamos a alguns passinhos, né, mais lentos do que o resto do mundo. Mas tudo bem. Em alguns pontos, a gente até está um pouquinho avançado, né? Mas o que acontece? Na CID-11, nós temos com clareza a classificação exata do CID, né? Do autismo, do TDAH, das altas habilidades, da superdotação, entre outros CIDs que antes não faziam parte do CID anterior. Então, por exemplo, aquela questão do transtorno de vícios em games, em jogos, isso faz parte hoje da nova CID, da CID-11, né? Então, com base em toda essa atualização que foi feita com relação a critérios de diagnóstico e tratamento e intervenções para transtornos do neurodesenvolvimento e outros transtornos mentais, nós hoje temos essa base de dados e a gente pode, é evidente, então a gente pode compartilhar nas redes sociais, como é que se faz, para que as pessoas tenham mais clareza. Então, por exemplo, antigamente não se falava porque ainda, né, não era tão claro e objetivo a questão dessas neurodivergências todas. E hoje a gente pode tratar assim, né? Que legal. É diferente. Aí os avós falam, os pais, às vezes, da criança, falam, puxa, mas no meu tempo não tinha isso. Tinha, né? Quantos de nós tivemos algum parente que era, metódico demais, sistemático demais, resistente demais, né? Tinha algumas manias. Era durão, né? Muito durão. Muito durão, muito cri-cri, muito chato, muito resistente, né? Muito rão, né? Quantas pessoas tinham dificuldade na comunicação e na interação? Então, a gente sempre tem algum familiar ali que não gosta de socializar com a família, que não vai no almoço de ninguém, não vai na casa de ninguém, não gosta de ninguém na casa dele. Enfim, são alguns dos comportamentos que fazem parte de um quadro de critérios. Não que toda pessoa que seja assim tenha um problema, né? Mas é um dos pontos que faz parte de um quadro de critérios que é avaliado. Entendi. Regiane, você que está nesse universo, nós, enquanto sociedade, o que a gente precisa entender com mais urgência do que está acontecendo? Bom, né? Boa pergunta. O que acontece é que, assim, a sociedade, embora a gente tenha muita informação, ainda existe muito preconceito, muita discriminação, né? Eu digo que, assim, ter um diagnóstico não é o fim. Na verdade, é o início da jornada. E um diagnóstico, não importa se é para infância, para juventude, para fase adulta, ou até para uma pessoa de 60 a mais, um idoso, ter um diagnóstico é abertura para um mundo de possibilidades na área da educação, na área da saúde, na área da compreensão. Então, vamos supor, quando você vê, né, num ambiente social, num shopping, uma criança que é resistente, que às vezes ela corre, que às vezes ela faz birra, e ela se joga no chão, e ela grita, e ela chora, enfim, as pessoas hoje, elas já pensam, puxa, né? Antigamente, ainda existe, né, a questão do preconceito, da discriminação, então ainda pensa, puxa, mas o pai não dá educação, uma chinelada no meu tempo resolvia, sabe esse tipo de coisa? Então, mas hoje, com a questão da informação, as pessoas já não julgam tanto, e já pensam, puxa, ali deve ter um problema. Nem toda criança que se joga no chão tem um problema. Né? Então, mas, né, é lógico que ali pode ser que seja uma questão, né, de uma condição atípica. Mas esse compreender assunto ainda seria não... o melhor.
Mas então, assim, esse assunto ainda não está muito bem compreendido pelo todo. As pessoas ainda têm muito preconceito e ainda não entenderam Sim. o que realmente, né? O que Sim. realmente está acontecendo. Sim, e é algo que, se a gente for levar em consideração com relação aos dados, né, aos dados que nós temos, estatísticos, então, por exemplo, a gente sabe que o IBGE ele é uma amostragem do que acontece na nossa sociedade, né, no Brasil. Então, nós temos hoje como dados quase 3 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo. Isso é o que diz o IBGE, mas a gente acredita que seja muito mais, né, porque é só uma amostragem. Então, quase 3 milhões de pessoas com autismo. Se a gente levar para a área do transtorno da aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia, nós temos 7 milhões de pessoas. Né? E aí vai indo. Então, se você for juntando todas as pessoas que já passaram por um processo de avaliação e diagnóstico, você vai perceber que a nossa sociedade tem muita gente neurodivergente e ainda aqueles que não têm diagnóstico, né? Que não sabem que tem um diagnóstico. Então, nós precisamos ter esse olhar. Um olhar político, né? Não só profissional para as pessoas, né, da educação e da saúde, mas um olhar político para levar esse conhecimento para a sociedade, porque só através da política é que a gente muda as coisas. É verdade. E como que tá nessa questão de laudo, das famílias terem laudo, acesso ao laudo? Porque o meu afilhado, que eu te falei, o laudo dele foi pelo particular, tudo, e ainda foi muito difícil. Sim. E ele é não verbal. Então, ele não é um laudo assim, só tem um ou outro traço. Não, o dele é bem claro e foi muito difícil. E a gente sabe que tem uns que tem uns traços que tem, né? Mas é mais difícil a gente estar enxergando, né? Assim, só quem convive com a criança que entende. E como que tá esse acesso? Porque quem tem acesso fácil, quem tem um convênio, consegue. Mas e quem não tem? Como que faz? Quem não tem, não tem. Infelizmente. Essa é a verdade do nosso país. As pessoas não têm acesso ao diagnóstico. É muito triste. É um problema muito sério. É uma ferida aberta. Que as crianças apanham porque ninguém sabe o que ela tem. As crianças sofrem. E cresce. As crianças sofrem. A família sofre. Quem lida com a criança no dia a dia, vamos pôr um professor na sala de aula, sofre também, porque ela, né? É diferente. É diferente. Então, assim, as pessoas não têm acesso ao laudo, não têm acesso ao diagnóstico. Mas tem aí tem gente que está fazendo, tem médico que está dando. Tá. Mas o que acontece é o seguinte: nós temos. Foi lançado no ano passado, fiz até um vídeo sobre isso, reclamando. Que faz parte, né? Sim. Foi lançado. E eu nem estava no novo ainda. Eu fiz um vídeo reclamando no ano passado que o ministro da Saúde, o nosso atual ministro da Saúde, ele diz que o seguinte: agora, o governo federal, o SUS, né, o Ministério da Saúde, vai fazer os diagnósticos das crianças com autismo na rede pública de saúde. Que deveria ser, assim, lógico, né, obrigatório para todas as crianças. Mas aí ele fala justamente no vídeo que ele fez que o protocolo MChat vai ser disponibilizado para todos os profissionais da saúde, os pediatras, né? Ou a equipe de enfermagem que faz a triagem, ter esse protocolo para fazer com essas famílias sobre essas crianças, né? Enfim. E aí, então, eu tive que falar a respeito, porque o que acontece? É mentira. Não tem diagnóstico. O MChat não é um protocolo para diagnóstico, é um protocolo para hipótese. Né? E é um protocolo que vai identificar o autismo de crianças entre 1 ano e meio e 3 anos e meio. E as outras? Ele é um protocolo para essa faixa etária. Crianças mais novas ou mais velhas não vão passar por essa triagem, porque é um protocolo próprio para essa idade. Então, e é um protocolo que qualquer profissional da saúde básica, da UBS, então até o corpo de triagem, então os enfermeiros podem aplicar, porque são 23 questões que vai perguntar para a mãe, para o pai ou para o responsável sobre alguns desenvolvimentos, alguns marcos de desenvolvimento que a criança tinha que ter, então andar, falar, comer, enfim, se estão adequados. Não estando adequados, ele vai ser encaminhado para o médico e o médico vai colocar como hipótese. Legal, ótimo, porque aí então precisa do quê? Se for colocado como hipótese, mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, o que seria obrigatório o SUS fazer? A intervenção, o tratamento.
As terapias. Porque daí é uma criança que ainda tem um processo enorme de desenvolvimento pela frente, então ela pode sim ser inserida num programa de tratamento, de intervenções terapêuticas, para então poder se desenvolver. Legal. Só que daí o que eu faço com as outras crianças que também precisam? Nada? Nada. Não está sendo feito nada. Por que não faz nada? Porque, assim, embora existam alguns neurologistas, pediatras, psiquiatras da rede pública, né, que ainda ajudam a família com, não é um laudo, mas é como se fosse uma declaração das dificuldades da criança com o CID, porque aquilo não é laudo, né? O laudo é detalhado, tudo que a criança tem, tudo que foi feito, tudo mais. O que acontece? A rede pública não utiliza os protocolos que são utilizados num profissional particular, por exemplo. Porque o protocolo, nós não temos protocolos nacionais, nós temos protocolos internacionais oficiais que são utilizados no Brasil para a nossa realidade, né? Enfim, com a realidade do público brasileiro. Só que, para que eu utilize um protocolo, eu tenho que ter a licença do uso do protocolo, a habilitação para fazer uso do protocolo, não só a formação de ensino superior para fazer uso do protocolo, não só ser um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, eu tenho que ter toda uma bagagem extra curricular para poder fazer uso do protocolo. Então, o SUS não investe em protocolo, logo o profissional não tem o que fazer. Então, como vamos supor, só recebe um diagnóstico hoje quem é um autista evidente, um autista de nível 3 de suporte na rede pública. Por que um autista de nível 3 de suporte? Porque ele tem o autismo, mas também ele tem associado várias co-ocorrências, ou como a gente chama de comorbidades. Então, é uma criança não verbal, é uma criança que muitas vezes pode ter até uma deficiência intelectual, é uma criança... Então, quer dizer, fica muito evidente para o médico, então o médico não precisa de protocolo, ele vai, lógico, precisa do protocolo para preencher no sistema, mas ele não precisa de uma série de avaliações para poder dar um diagnóstico. E aquilo acaba ajudando, lógico, a família, porque a criança, então, recebe um diagnóstico e faz o quê? Porque ela tem... A gente tem muita... Agora que acertou uma clínica, né? Que ele tá indo fazer. Acho que são de 3 a 4 vezes por semana que tem para fazer fisioterapia, né? Tem vários... Como que é o nome? Esqueci agora o nome que tem que fazer terapias. Terapias, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia. São todos esses. E aí eu fico pensando... Aí eu converso muito com ela. Eu falo, você... De uma certa forma, o Benício é um abençoado e você também. Porque você tem uma rede de apoio boa que você consegue levar os seus filhos na terapia. Sim. Falei, e como que faz? Porque se a mãe não tem um laudo, a escola não pode fazer nada, não pode tratar a criança de uma forma diferente porque não tem um laudo, né? A mãe tem que levar numa terapia que ela acha que vai funcionar, mas também não tem um tempo para levar a criança nessa terapia. Falei, como que é? Como que deve ser a vida dessa mãe, dessa família? Sofrida. E sofre todo mundo. E isso acaba com a família. Exatamente. Totalmente sofrida. E aí, é como você disse, as pessoas que realmente têm, né, condições de fazer um atendimento, né, particular. E já é difícil achar. É difícil achar os profissionais, né? Nem todo mundo que vende o peixe está fresco, né? Muito, sim. Né? Então, assim, tem muito disso também. E aí, o que acontece? Nós não temos hoje um programa, né, nacional de suporte para família atípica, para pessoa atípica. Então, assim, a rede não tem as terapias necessárias. Quando consegue... Olha, no meu consultório eu faço atendimento particular, mas a gente tem uma série de atendimentos, né, sociais, porque a gente percebe o sofrimento. E então... Todos os meses eu abro vagas, né? Pelo menos 10 vagas naquele mês para atendimento social, porque as pessoas chegam chorando. Doutora, olha, eu tô há 2 anos, 3 anos, 5 anos esperando na fila e eu não sou chamado, porque não tem, né? Na rede pública na minha cidade, por exemplo, não tem neurologista, não tem psiquiatra. E quando tem, ainda é uma fila de espera de 2 anos. Então, em 2 anos, o quanto essa criança não perdeu, né, de desenvolvimento? Se ele tivesse inserido lá numa terapia, num programa terapêutico, qual seria o ganho dela, né? Porque o nível do autismo, por exemplo, a criança nasce com autismo, mas o nível do autismo ele pode ser flexível durante a vida. Então, uma criança que tem o nível 2 de autismo, com as terapias, com todo o suporte, ela se torna um nível 1. Uma criança com nível 1, com todo o suporte, né, futuramente fica imperceptível.
muito menos evidente, e os prejuízos sociais quase que são inexistentes para uma criança de nível 1 que faz, né? Tem todo o suporte, as terapias. Você falou com relação à escola. A escola, por exemplo, o que acontece é que nós temos leis no país, leis que funcionam, leis que não, a maioria não funciona. Aí a gente tem lei que vem atropelando a outra, e a gente tem um decreto que... O decreto não tem força de lei, mas infelizmente, né, nesse país o negócio é meio doido. E aí, então, o decreto, ele derruba uma lei que já existe. Então, a gente tem uma série de problemas, principalmente na área da educação, porque a legislação escolar, sou formada em legislação escolar, ela é muito ampla, né? E o direito, ele é subjetivo. Então, assim, você imagina a dificuldade que a gente tem para falar sobre legislação escolar. E aí, então, no ano passado, teve um bafafá, também tive que fazer um vídeo sobre isso, porque, assim, foi o ódio, né? Foi, assim, o fim da picada. A questão do decreto presidencial com relação à Política Nacional de Inclusão Escolar. Trabalho com inclusão escolar desde que eu me formei, em 95, né? Então, vem alguém e vai lá e monta uma política totalmente controversa, eleitoreira, politiqueira, enfim, né? Sobre inclusão escolar. Pode falar tudo isso, né? Pode, deve. É para isso que estamos aqui. E aí, eu tive que falar a respeito. Por quê? Porque aquilo ia totalmente, assim, ao avesso do que a comunidade escolar necessita e o que as famílias de crianças, de alunos, de estudantes, PCD, né, pessoas com deficiência, necessitam. E aí, quando se fala no laudo, olha só, até antes do decreto, era necessário um laudo. Por quê? Porque a escola, ela precisa se basear naquela dificuldade. Então, assim, como que eu vou atender uma criança, um aluno de inclusão, um adolescente de inclusão, sem saber quais são as especificidades dele? Ah, é um autista? Não, é um síndrome de Down com deficiência intelectual? É só um deficiente intelectual? É só uma criança com, sei lá, alguma dificuldade de aprendizagem ou tem uma dislexia? Então, quer dizer, o laudo, ele respalda a escola, documenta a escola para poder agir, para poder montar uma metodologia adequada para aquele aluno. Com o tal decreto, acabou o laudo. As escolas não precisam mais, não devem mais, inclusive, solicitar o laudo. E o que acontece? Agora fica a cargo da equipe pedagógica avaliar pedagogicamente aquele aluno. Se o aluno tem uma defasagem, uma dificuldade ou uma deficiência, ele entra no programa do AE, que é o atendimento educacional especializado. Se a escola percebe que aquele aluno, mesmo tendo, né, uma deficiência aparente, não tem necessidade do AE, ele não precisa entrar no AE. Né? E o AE é o que dá o suporte, muitas vezes, para o professor regular. O professor regular é o professor da sala. Né? Porque aí a gente tem o professor da AE, o professor da sala. Também tirou, por exemplo, a capacitação obrigatória do profissional de apoio, o profissional, o auxiliar do professor para alunos com deficiência. Hoje, com o decreto, pode ser qualquer pessoa que tenha um ensino médio e um cursinho de capacitação de 80 horas. A pessoa, ela tem uma graduação, 10 pós-graduação e ainda tem dificuldade de entender o sujeito. Então, você imagina uma pessoa com o ensino médio, um curso de 80 horas para atender uma criança autista de nível 3. Consegue? Não. Vai ter qualidade no atendimento? Não. Então, nós temos aí uma mazela, né? Um problema que que está sendo gerado através disso. Ah, mas a gente tem que garantir que a criança, mesmo sem laudo, esteja na sala de aula. Mas isso já existe lei. Já temos. Né? É obrigatório. A escola não pode negar matrícula para pessoa com deficiência, autista ou qualquer outra deficiência. É obrigatório. O diretor, o secretário da escola, que negar a matrícula para uma criança com deficiência, além de ser responsabilizado, pagar uma multa, ele ainda pode sofrer reclusão, pena de reclusão de 4 anos. Quem quer isso? Entende? Então, quer dizer, já existem algumas leis que, com o decreto, sabe, parece que acabaram se perdendo. Nós temos uma lei super importante de 20 de novembro de 2021, que foi o Bolsonaro que assinou, com relação ao suporte integral de alunos com dislexia, TDAH, TOD, que é transtorno positivo desafiador, que é bem complexo, é um transtorno muito complexo para o professor lidar, porque são crianças que não obedecem à hierarquia, eles desafiam completamente as regras e as normas, enfim. Então, tem um decreto, uma lei, é lei mesmo, uma lei federal super importante com relação a isso que não é falada. Ninguém fez uma diretriz para aplicar, para aplicabilidade da lei, né? Então, a gente tem esses problemas no nosso país.
E a gente precisa, através da política, discutir essas coisas. E aí acho que tem tudo a ver com a mulher, né? Sim. Até já entrando nesse assunto, mulher, o que, na sua visão, é importante a mulher participar da política? Porque eu acho que essa pauta... A sensibilidade, né? A sensibilidade, não desmerecendo os homens, claro, mas eu acho que a mulher tem uma sensibilidade, a mãe, que inevitavelmente vai ter mais o contato com isso do que, às vezes, o pai. Sim. E aí, qual que é a sua visão sobre a participação da mulher na política? Olha, eu acho que assim, a mulher faz política desde sempre, desde que mundo é mundo, né? Sim. A Eva já fazia política. Já! Eu acho que a mulher tá na política desde sempre. Minha mãe faz política, não partidária. Mas ela conversa com a pessoa que vende ovo na rua, ela conversa com a moça da UBS que vai na casa, sabe? Então, ela faz política. Toda mulher faz política. Muitas vezes, a mulher é mais engajada no fazer política do que o homem. Porque é a mulher que está ali diretamente lidando com os problemas sociais da comunidade, do bairro, da creche, da escola, do posto de saúde, enfim. A mulher sempre fez política. Aí existem 3 pontos. A pessoa que sempre fez a política, que está ali, que até se desponta como uma liderança ali no bairro dela por causa disso. Existe a mulher que entra para o partido político porque quer fazer algum tipo de transformação que só ali como uma liderança ela não consegue. Então, ela entra num partido para ter mais voz, mais peso. E existe a mulher que entra para a política para ser candidata, para ter um mandato, né? As 3 são importantes, cada uma na sua base. E quando a mulher chega para a política, se insere na política, para querer algo além daquilo que é fazer um abaixo-assinado para tapar o buraco da rua, ela precisa se capacitar. Ela precisa se fortalecer. Então, se a mulher tem o desejo de lá na frente ser partidária, ser candidata, ela precisa... Porque o candidato, a gente não forma candidato no ano eleitoral. Isso não existe. Você não constrói ninguém na boca da urna, né? Você constrói. É um nome consolidado, é uma história, é uma vida, é uma vivência, é uma experiência. Então, ela precisa ir se capacitando, se qualificando para chegar lá e ser uma voz ativa, ser uma candidata viável. Porque laranja não é só aquela mulher que o partido pega e tapa buraco da legenda. Laranja é aquela mulher que não se capacita, ganha como vereadora, como deputada, né? E tem o partido na mão de alguém. Tem o mandato na mão de alguém. Ou do partido, ou de um colega, ou de um patrocinador, enfim. E tem muitas mulheres que já são capacitadas e não estão na política. Sim. E qual você acha que é o maior obstáculo para uma mulher vir para a política? O maior obstáculo é que ela muitas não vêm na política, na participação partidária, não vêm na própria política, né? Um meio dela realmente ter voz. E é isso que a gente precisa proporcionar, né? Porque assim, puxa, eu vou entrar lá, mas já tem fulana. Ela é melhor que eu. Já tem Beltrano. Tá ali há 500 anos. Quem é que vai me ouvir? Né? Então, muitas capacitadas acabam deixando de se engajar por causa disso. E aí a gente tem uma questão que a estrutura, eu sempre bati nessa tecla em todos os lugares. Então, assim, eu fui membro do Fórum Nacional de Mulheres de Partidos Políticos por 4 anos, do Fórum Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. E qual foi sempre a minha fala? Que todo mundo já deve estar, quem ouviu já está cansado de saber. Estrutura partidária que diz que vem a mulher para a política, faz aquela campanha, traga mulheres para a política, não sei o quê. Só que você percebe que a estrutura partidária não tem uma mulher com voz naquela estrutura, naquele diretório, naquela executiva. Quer o quê com a mulher? Trazer apoio, trazer voto, trazer mobilização, porque mulher é muito boa para mobilizar, né? É melhor do que os homens. Se você for ver bem, quando você faz um evento e você chama a mulherada vai. Quando você faz um evento, os homens vão, mas pelo status de estar ali e tal, não sei o quê. Então, é preciso trazer as pessoas que têm interesse e precisam se capacitar, trazer as pessoas que já estão capacitadas e querem ter participação, querem ter voz. Então, é um programa de partido, é uma construção política, né?
o que acontece com as cotas? As pessoas perguntam, você é contra ou a favor cota? Olha, tem 2 pontos. Primeiro, a cota lá atrás foi necessário para a mulher ser inserida, para os partidos entenderem, olha, eu tenho aqui um problema que eu tenho que resolver, tenho que ter 30% de mulher, tem 5% da verba partidária, né? Enfim. Agora, o que a gente tem é uma quantidade de mulheres que querem estar, só que elas precisam encontrar a porta aberta. Né? Então, a cota lá atrás pode ter sido importante por uma situação histórica e tudo mais, né? Que é a narrativa. Sim. Agora, a gente tem um outro problema, né? Então, assim, a gente está desbravando? Não, a gente não precisa mais, porque isso já foi feito por outras pessoas que vieram O antes espaço da gente. já tá aqui, agora falta elas Exato. Ocuparem. Falta ter um programa diferenciado de que, olha, qual é a sua área? Vocês, olha só como vocês me acolheram. Puxa, a gente precisava de alguém que falasse sobre autismo, porque todo mundo fala, porque é legal, porque todo mundo sofre, porque muitas famílias atípicas estão em sofrimento e tal. Então, você veio para contribuir com esse diálogo. Puxa, falta isso. Então, vamos supor, tem outra mulher ali que ela é ótima na área da, sei lá... Vem ser boa aqui no que você é boa. Exato. A pessoa é boa na área do urbanismo. Poxa, vamos trazer ela para um diálogo, para uma conversa, mesmo que tenham outras pessoas boas nisso dentro do partido, mas, sabe? Vamos a gente dialogar. casa todo mundo. Sim. Nossa, é essencial. E que recado você deixaria para essas mulheres, para elas participarem? Olha, eu vou puxar a sardinha, né, para que as mulheres que hoje em dia estão sofrendo bastante com a situação do nosso país, que estão muito indignadas e se indignam com a corrupção, né, com a roubalheira, com os desmandos, com as injustiças. Se você pensa dessa forma, se você realmente está ali sofrendo, e às vezes em silêncio, ou às vezes ali com as pessoas com quem você se relaciona, venha para o Novo. Venha para o Novo. Aqui a gente, né? Já me coloco, né? A gente, né? A gente pensa de forma com posicionamento concreto, reto, consolidado, né? Não acredito que foi o motivo que me trouxe para o Novo, não fazer curvas com relação ao pensamento. É isso. E qual legado você quer deixar? Boa. Qual o legado? Eu penso muito assim, puxa, eu tenho filhos jovens, né? A juventude, ela tem uma ânsia de vivência, de experiência, de necessidades, de conhecer, de fazer, de contribuir. Eu já estive nesse lugar, né? Já fui jovem também, já tive essa ânsia, né? De fazer, né? O que eu gostaria é de deixar como legado ajudar a maior parte das pessoas com aquilo que eu conheço. Então, transformar o meu conhecimento em ação concreta para ajudar a maior parte das famílias que necessitam com relação às famílias atípicas, às neurodivergências, às pessoas com deficiência, aos idosos, às mulheres, às crianças, enfim. Para mim, infância é prioridade. Então, assim, esse é o legado, é transformar o meu conhecimento em algo prático, em ação, em algo palpável, né? E fazer com que a juventude, né, as pessoas que estão vindo, também se empenhem. Eu falei com meu marido, com o Marcelo, né? Eu falei assim, Marcelo, olha só como o Novo é empolgante. Quantos jovens, né? Quantas pessoas jovens como eu. Muito bom. Mas jovens, muito mais jovens que eu. Então, assim, o quanto isso é empolgante. Então, deixar como legado isso, a esperança de que as pessoas podem chegar na política. Porque sempre vai ter alguma coisa para ser feita, né? Sim, mesmo que a gente tenha o governo que a gente sonhou, resolvendo mazelas sociais, resolvendo problemas latentes, ainda assim a sociedade muda. Criativa, né? Sociedade criativa. A sociedade muda, a sociedade tem necessidade, sempre vai ter. Então, que os jovens continuem vindo para a política. Ai, muito legal. Regiane, agora a gente tem um quadro que é Na Ponta da Língua do Fundo do Coração. É um bate-bola, tá? E a gente vai fazendo as perguntinhas, aí você, o que tiver no seu coração... Que medo, né?
chegou aqui. Chegou no coração, já pode colocar. Que começa? Pode. Educação para você é mais sobre conteúdo ou acolhimento? Tem que escolher um ou outro? É obrigatório. Pode fazer um comentário sobre cada um. Tá também, se bom, você posso? quiser. Pode. Tá. Conteúdo é importante, né? A gente hoje percebe que há uma necessidade muito grande no país de metodologias, né? Consolidadas, evidentes, né? Metodologias com evidência científica que resolvam, que eduquem, que ensinem. Agora, o acolhimento também é importante, porque não existe aprendizagem sem afeto. Então, quando a gente não ama, a gente não se aproxima. Se a gente não aprende a gostar de algo, a gente se distancia. Então, há necessidade, sim, de ter acolhimento, mas de ter conteúdo. Muito bom. E você gosta muito da educação infantil, né? E a gente vê hoje que acontece que professores desacreditam alunos, né? Desde pequeno, professores, infelizmente, Sim. existe muito isso. Então, uma palavra que define um aluno que a sociedade subestima. Boa. E eu ouvi muito. Isso é triste, né? É realmente triste, porque eu fico até arrepiada de tão triste que eu acho, porque eu ouvi muito de professores. Esse não vai dar em nada. Ai, é horrível, né? Esse não posso fazer mais nada, porque assim, se nem a família ajuda, né? Quem sou eu? Eu tenho mais 30, 40 para cuidar. Não é filho meu. Então, assim, isso é muito triste. Esse não vai dar em nada. E eu sempre digo o seguinte, em todas as palestras que eu fiz com professores, sempre vem uma pergunta nesse sentido, né? Rotular, por que rotular, né? Não deve se rotular ninguém. Mas o que acontece? O professor, ele se formou, já chegou onde ele está. A criança que está em formação, seja ela de 2, 3, 4, 10, 15 anos, né? O adolescente, ele ainda tem um processo de evolução na vida dele. Ele ainda não chegou onde ele vai estar. O adulto já, praticamente, já está ali. Né? A criança não, ela está em constante evolução e desenvolvimento. Então, é um pecado, é um crime quando um professor fala para o aluno ou comenta sobre o aluno com alguém, isso daí não vai dar em nada. Isso é triste. E um mito sobre TEA que você queria apagar do mundo? Mito? Puxa, de que pessoas com TEA são incapazes. Nossa. Um momento pequeno, assim, na sua rotina, que quando acontece, você para e pensa, eu tô no lugar certo, é aqui mesmo que eu deveria estar. É quando uma família, né, assim, a família de uma criança que eu acabei de entregar um laudo e que ela conseguiu, sabe assim, identificar o problema, que agora ela vai saber como lidar com aquela criança. E então, eles me agradecem, choram, me abraçam, né? Não só com relação à criança, porque eu faço laudo para adultos também. Eu fiz um laudo há pouco tempo para um juiz, porque eu sou perita do Tribunal de Justiça, justamente por questões de garantia de direitos. E é diferente de perito do INSS, tá? Não vão me xingar. É perito do Tribunal de Justiça. O que acontece? Quando a pessoa ela pega o diagnóstico dela e eu começo a explicar sobre tudo que apareceu com relação às dificuldades e habilidades, é como se a pessoa tirasse, sabe, um peso gigante das costas. Dá uma liberdade para a pessoa, o autoconhecimento nas mãos dela, na palma das mãos, que isso para mim é uma pequena coisa que acontece no meu dia e que eu penso, puxa, tá vendo? É por isso que eu não largo. Isso é muito grande. Né? Isso que você faz é muito grande. Muito grande. E algo que seus alunos te ensinaram e que mudou sua forma de ver a vida? Olha só, hoje eu atuo com adultos já há bastante tempo, né? Aliás, eu só atuo com alunos adultos que já são formados. Mas, quando eu me lembro, quando eu fui professora lá atrás, né? Há 30 anos, há 20 anos, quando eu fui professora, e quando eu encontrava alunos com dificuldades na alfabetização, dificuldades para pegar no lápis, dificuldades diversas. E essas dificuldades me levaram a querer conhecer mais.
Esses alunos mudaram a minha vida. Ah, que lindo. Porque foi só através deles que eu fui buscando mais e mais conhecimento. Um desafio que você já pensou em desistir por causa desse desafio, mas você pensou, não vou desistir, vou voltar mais forte e te fortaleceu. Desafio. Olha só, tanto na área da saúde quanto na área da educação, nós encontramos pessoas que são muito contrárias a várias coisas, né? Então, pessoas que querem trabalhar pelo salário, que querem, sabe, que não carregam o seu profissionalismo com postura e amor e ética, enfim. Coisas assim, né? Quando eu vejo, por exemplo, professores debatendo, que eu vou citar até um recente caso. Eu fiz uma postagem sobre a manifestação da Paulista, que eu estive lá com o Marcelo e outros colegas, enfim. E aí uma professora, ela escreveu para mim, poxa, você cuida de pessoas e é da direita, vou deixar de seguir. Ah, gente... O mundo é plural. Nós ainda temos, né, essa liberdade no nosso país, de cada um pensar com a sua própria ideia. Entende? Então, assim... Então, coisas nesse sentido, sabe? Acabam, né, sendo desconfortáveis. Mas não me fazem desistir. Fortalece, né? Muito bom. E se a Regiane de 20 anos te visse hoje, o que ela sentiria? Ah, eu acho que ela me daria um baita abraço, ela falaria, meu Deus. Que doideira foi essa? Foi exatamente para isso que eu estudei tanto. Pra que gastar tanto dinheiro com pós-graduação? Deveria ter comprado aquele sapato que você gostou, não é? Muito bom. Agora complete a frase, tá? Eu continuo defendendo essa causa porque é a minha vida, porque faz parte daquilo que eu escolhi para minha vida. A causa da educação, da saúde mental, das pessoas neuroatípicas, é a minha vida, é o meu dia a dia, né? Às vezes eu brinco, eu falo, poxa, a pessoa, ela tem muito candidato, inclusive lá na minha cidade, que levanta a bandeira em época de eleição, mas depois as pessoas vão procurar e eles nem lembram mais que falaram sobre isso. Então, eu acho que assim, se a pessoa tem uma causa, lógico, a nossa causa principal é o país, é a mudança. Mas cada um de nós, lá no íntimo, tem a sua própria causa, né? Então, é isso. Desculpa, acho que a frase virou um texto. Não, né? foi maravilhoso. Você falou algo que na última eleição me chamava muito a atenção, porque na minha cidade, tinha um candidato a vereador que ele defendia a causa autista. E a gente ainda estava no começo do laudo do meu afilhado, então a gente estava com todos aqueles cuidados. E eu sou uma pessoa muito espalhafatosa, então eu chego, eu falo alto. E aí a minha comadre falava, você vai ter que aprender que agora não dá mais pra você ficar apertando, não dá pra você ficar falando alto. Isso incomoda. E aí eu fui me educando também. E aí o que me chamou a atenção foi um candidato que defendia a causa autista, que estava em cima de um caminhão com som no último volume. Eu falava, gente... E ainda solta fogos. Ainda solta fogos. Aí eu falava, gente, alguém aqui não tá entendendo o que tá acontecendo. Né? Exatamente, Então, sim. foi exatamente o que você falou. Tem muita gente que defende uma causa que nem sabe o que é, não sabe o que tá falando, só porque... tá na moda, tá todo mundo falando. Exatamente. Então... Aí pega, sabe o gancho? Mas sem saber do que se trata. Nossa, Olha, a gente tem alguns lugares que tem... Eu tenho um projeto grande com relação a um centro de referência para transtornos do neurodesenvolvimento, não só para autismo, mas para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, porque a gente sabe da necessidade de todo mundo. E aí, às vezes eu sou convidada para visitar alguma clínica... que é de alguma ONG, que está em alguma cidade. Aí eu chego no ambiente, até aqui em São Paulo teve uma baita inauguração de um centro TEA. Aí eu chego no ambiente e vejo aquele monte de cor berrante, sabe? Vermelho, azul, fluorescente e tal. Meu Deus! Fala, vocês estão prejudicando eles. Meu Deus, a gente tem a fotossensibilidade do autismo e tal. Então as crianças têm uma irritação normal por conta da quantidade de cores, por conta da, sabe assim, do ambiente. Então, salas de aula, né? Eu falo muito para os professores, salas de aula com muitos estímulos na parede, isso causa uma irritação na criança. É uma irritação comum atípica, né? Uma irritação atípica comum na criança autista. E não só no autista, outras pessoas também podem ter incômodos, porque existe o transtorno de processamento sensorial, que não precisa ser autista para ter,
né? Então, enfim, mas é isso. Ai, que papo gostoso. Muito legal, né? É muito bom Sim. conversar com quem entende e conhece do que tá falando. É muito enriquecedor até para mim, principalmente, tá? Obrigada. Porque, olha, é uma loucura. Para mim, a comadre lidar comigo no começo foi difícil para ela. Porque eu chegava já, acostumada a pegar e balançar, apertar. Sim, ela, tem a calma, sensibilidade ao toque. Ele vai ficar nervoso, calma, Sim. calma. Uma loucura. Olha, só como muito dica, né? Uhum. Vale a dica. Sim. Ai, desculpa. Em abril, a gente tem um mês inteiro é um mês inteiro para conscientização do autismo. Isso acontece no mundo todo. Então, fica como dica Vamos. para o partido, né? Sim. Muito. Se tiver interesse de fazer alguma ação, sabe, Vamos. roda de conversa, Muito debate, legal. palestra, coisas nesse sentido, até para outros candidatos, Aham. pré-candidatos, pessoas que tenham interesse no tema. Sim. Porque assim, não é porque a causa faz parte da minha vida, né, que outras pessoas na política não podem também ajudar com a causa. É lógico que, dependendo do entendimento, tem coisa que, né, não vai fazer legal. Mas eu acho que é um debate para toda a sociedade. Não, Todo super mundo necessário. precisa falar a respeito. Mas também sou contra aquelas pessoas que usam como moda, né? É. Em período eleitoral e depois abandonam. Uhum. Agora, Regiane, deixa um recado final para quem te acompanha. Se quiser, olhando para a câmera. Ah, legal. Pode. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, lógico. Muito satisfeita pelo bate-papo. Gostaria que as pessoas que me acompanham, ou que já seguem nas redes sociais, se estão vendo, assistindo, né, o podcast, que me procurem lá nas redes sociais, saibam sobre as coisas que eu defendo, com relação ao meu conhecimento. Eu tenho um blog desde 2010, lembra que eu falei, né, antes? É um blog que está lá caminhando. Hoje tem 350 mil pessoas inscritas no blog, que tem interesse nos temas que eu coloco no blog. Então, assim, não todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana tem postagens. Então, assim, é bem legal para quem tem interesse de saber a respeito de forma científica, de forma, né, concreta, não no oba-oba. Então, eu agradeço as pessoas que me acompanham, que assistiram, que deram essa atenção para o podcast e continuem acompanhando, né? Sim. Qual que são suas redes? Deixa suas redes. Minhas redes? Bom, tanto o Facebook quanto o Instagram ou TikTok. TikTok eu acabei de montar, então tem pouquinho gente lá. Mas é @DRA, de doutora, DRA.Regiane Souza Neves. Só. E quem quer te ajudar, assim, de alguma forma, o que pode fazer para te ajudar? Que ótimo, entre em contato. Manda um oi lá nas Manda redes. um oi nas redes, manda um oi. Pode dar o WhatsApp? Pode, então eu vou dar. Tem o WhatsApp, eu não vou dar o WhatsApp da clínica, tá? Eu vou dar um WhatsApp particular meu. Então, se a pessoa quiser bater um papo comigo, pode me mandar um oi no meu WhatsApp particular. É o 11, que eu sou de São Paulo, né? São Paulo, 959736360. Ótimo, maravilhoso. Regiane, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por trazer tanto conhecimento pra gente. Nossa, adorei. E eu vou aprender muito mais ainda daqui para frente com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Regiane, pela participação. Prazer te conhecer agora, né? Só foi... Eu já te conheço, né? Lógico, né? Pela jornada 2026. Ai, eu dei aula da jornada, eu sou professora da jornada. Ontem eu assisti o podcast da Cris. Da Cris Porto. Sim, muito legal. Inclusive de vocês falarem dos filiados do Novo. Os fofoqueiros. Isso tem em todo lugar, não se incomoda. Mas é maravilhoso. Ai, que legal, obrigada mesmo. Sucesso aí na sua jornada. Obrigada. Se puder contar aqui com o nosso apoio, estamos à disposição. Obrigada, gente. Eu que agradeço, viu? O convite, estarei sempre à disposição para qualquer tipo de conversa, debate, consulta. Muito bom, obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio com a doutora Regiane. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, liga o sininho, acompanha, porque só vem mulher boa. Vocês não podem perder. Aqui no Partido Novo, vocês vão se surpreender com a mulherada. Como disse seu pai, Nara? Como que seu pai fala? Só tem mulher porreta. Só meu pai mineiro. Aqui no Novo só tem mulher porreta. Tchau, tchau.